Infelizmente, muita gente quer de maneira brusca que o Papa saia dessa forma. Não é assim. Só há duas formas que ele pode sair, né? Digamos assim, ou ele pode renunciar, o que vai ser muito difícil aquele Papa sair, né? A renúncia dele, muito difícil. Ou se ele morrer, entendeu? Só tem essas duas situações. Porque para se eleger um novo Papa, líder da Igreja Católica Apostólica Romana, tem digamos que, uma reunião com o colégio de cardeais, né? E ali eles elegem um novo pontífice. Nessa eleição é feita por meio de cédulas na Capela Sistina. E o novo Papa é aquele que obtiver 2/3 dos votos. Se não houver maioria, uma nova votação é realizada. Aí, a fumaça que sai da chaminé da capela indica se o novo Papa foi eleito. Se a fumaça for preta, a votação foi indecisa. E se a fumaça for branca, o novo Papa foi eleito. E depois de eleito, o novo Papa é questionado pelo decano do colégio dos cardeais, se aceita o cargo. Se responder aceito, ele se torna um novo Papa. Em seguida, ele escolhe um novo papal para si. O Papa Bento XVI foi o primeiro pontífice a renunciar ao cargo em 597 anos. Ele renunciou em 2013, surpreendendo o mundo. Entendeu? Então, teve esse caso aqui do Papa Bento, né? O que é muito difícil na questão do Papa Francisco. Eu não acredito que vá haver renúncia por parte do Papa Francisco. Também não acho legal pensar que, os líderes sedevacantistas, os bispos e tal, têm que se reunir. Não é assim, sabe? Não é assim. Então, esse movimento sedevacantista, ele é muito... Eles querem resultados assim, pra agora. Não é assim, sabe? Não é assim. Porque não tem só o Papa ali. Tem todo o colégio, né? Tem um colégio. E tem a reunião entre eles. Aí vai que você dá um de revolucionário, né? Chega lá e fala um monte de coisa. Vão te ver como louco. E se juntar vários, eles vão querer excomungar e até perseguir esses que estarão contra o Papa, porque não pode ser contra, entendeu? Por quê? Porque eles têm o Papa como infalível. Existe a infalibilidade papal. Então, para eles, eu mesma, eu tenho que crer e rezar pelo Papa, eu sou obrigada a rezar pelo Papa. Mas eu concordo com algumas falas dele? Não, eu não sou sedevacantista. Mas eu não posso ir contra o Papa, porque se eu for contra o Papa, toda a Igreja Católica vai dizer, essa não é herege, tá? Ela tá contra o Papa. Então, ninguém pode ser assim. Dizer, falar, e chegar lá e tomar uma medida que pode não ser legal, porque não tem só o Papa ali. Tem várias pessoas, entendeu? Várias pessoas. E não é só ir contra o Papa, se juntar um monte de gente e ir contra o Papa. E não é só isso, entendeu? A não ser que o número de sedevacantistas seja maior que os progressistas que estão lá dentro. Aí dá certo, entendeu? Porque os sedevacantistas, em defesa da fé, se juntar e ter provas contra o Papa, os progressistas perdem numa votação, entendeu? Aí tá certo, outra coisa, né? E alegando que há falhas, né? Há erros. Tem que ter provas, não é só chegar, se reunir, entendeu? Porque do contrário, se você não puder provar, se você não alegar mesmo, e aí, qual é a sua prova? Porque você tá falando isso contra o Papa? Tem que ter algo concreto, senão vai parecer que vai ser em vão, é loucura para quem vê, entendeu? Aconteceu no Vaticano, uma confusão, entendeu? Vai parecer muito loucura isso aí. Então não é assim. Lembrando sempre que tem a excomunhão, por isso que muitos ficam quietos. Não pode agir contra o Papa não, dessa forma aí não. Porque pela Igreja Católica, você acaba sendo... Eu entendo os motivos, o Papa tem erros, sim, as falas muito confusas, muito bênção gay, peregrinação gay, pelo amor de Deus. Enfim, quem tá de fora acha que, né? Mas a gente sabe o intuito de tudo isso. Em muitas coisas, né? Essas coisas dele falar que todas as religiões levam a Deus, né? Essas coisas, eleger uma mulher, entendeu? Essas coisinhas, e o pessoal, ninguém tá cega, porque tem católico que gosta do Papa, gosta de defender o Papa e tal, e blá blá blá. Só que a gente sabe o intuito dele, entendeu? A gente sabe. Eu sou católico e sei. Eu não sou uma louca, uma burra, uma cega, entendeu? Doida. Não. Eu não passo ferro pra nada, entendeu? Pode ser
o Papa mesmo, né? Eu não passo pano, não passo. Mas muitos católicos passam pano. E tem que ver se o número de sedevacantista é maior que o número de progressista, principalmente. Porque se o maior número for progressista, os sedevacantistas vão perder, entendeu? Porque pode ter traidor também, entendeu? Igual Judas. Nem todo mundo que diz que é. Só tá ali pra, tipo, saber e tal, e sair espalhando as coisas, entendeu? E quando vê, não é um progressista. Então tem que ter muito cuidado, não agem de maneira alucinante, que nem das outras, nas histórias que a gente lê, aconteceu dessa forma, entendeu? Porque se foge dessa forma, eu vou pensar que você está sendo igual a Lutero, tipo, como eu já ouvi falar, né? Porque Lutero foi contra e, tipo, acabou criando várias seitas por aí, a igreja protestante, entendeu? A seita, o movimento protestante. Então, tem que ter muito cuidado com essas coisas, só isso. Eu não sou sedevacantista, mas muitas coisas fazem sentido, sim, ao que eles buscam, entendeu? Porque não é possível, ninguém tá cego de ver que esse papa aí não tem erro, tem muito erro, sim. A infabilidade papal para esse papa tá bem longe, entendeu? Bem longe. Embora que eu sou obrigada a reconhecer ele e rezar por ele. Mas, né, rezamos e seja o que Deus quiser. Infelizmente. Seria muito bom se renunciasse, mas o Papa, deixa eu ver aqui, fazer uma pesquisa aqui bem rápida. Ele causa toda uma confusão. Aí já saiu que o Vaticano liberou gay, entendeu? Aí já é fake news isso aí. Foi um documento da CNBB italiana, não sei o quê. Ele cria toda uma confusão, uma coisa. Isso não é. Por isso que os sedevacantistas, tudo isso, não acham legal, pô. Isso aqui não é legal mesmo, não, entendeu? Não é? Aí vem aqueles hereges, né? Os evangélicos, esse pessoal aí mais herege. Eu não falo os que respeitam a nossa religião, mas os que falam mal, criticam Maria e tal, eu tô falando desses. Que vem falar da nossa religião, né? Vem falar porcaria, entendeu? Por conta desse papo aí. E não tem como defender o indefensável. Como é? Indefensível. Indefensável, sei lá. Não tem como defender ele, entendeu? Em muitas coisas, o Papa tá equivocado, entendeu? Tá equivocado. Aí fica falando, o pessoal fica falando que ele elegeu a primeira mulher, líder do ministério, que ele criticou Israel, a CNN falou que vergonhosa, Papa Francisco volta a criticar Israel por guerra. Então, tudo isso, né, ele veio de estar quieto, é um Papa muito problemático, cheio de confusão, e é uma coisa chata, sabe, essas atitudes do Papa. Então, essas coisas. Rezemos, ele tem 88 anos, a única saída, eu não desejo nada, é a morte dele, entendeu? É a morte. Não desejo, mas só tem dois motivos para que ele saia. Ou renunciando, ou morrendo. Se o número de sedevacantistas não for maior que os progressistas, os que querem a modernidade na igreja, que o modernismo tem que acabar sim, entendeu? Como outra, eu digo, o modernismo não pode nem entrar dentro da igreja, não queira entrar, e é isso, tem que acabar mesmo, imediatamente. De forma nenhuma, ninguém vai aceitar essa porcaria que querem dentro da igreja, entendeu? Ninguém vai aceitar isso. Essas coisas moderninhas, ninguém, olha, você que é homossexual, esqueça casamento gay dentro da igreja católica, tá? Viva a sua vida, entendeu? E se quiser ser católico, vai ter que viver em castidade. E é isso, assim como os solteiros, eu fui solteira, e eu vivi em castidade. Aí você vê, né, você vê algum católico defender Timothy Dolan, Cardeal Burke? Não, não, porque eles são os maiores defensores da igreja católica. E quem tá contra o Cardeal Burke tá contra nós, entendeu? Já digo isso. O cardeal é bom. Assim como o respeitável cardeal Timothy Dolan, entendeu? Eu tô com esses dois, tô fechada. Só pela defesa deles dois. Tanto é que, se eu não me engano, peraí, deixa eu abrir aqui, pra eu não ter nenhum equívoco. Senão vai dizer, ai, não é pra isso não, você é quem? Enfim, tem que explicar bem explicado pra esse pessoal. Vou falar aqui. Teólogos criticaram a defesa do cardeal Timothy Dolan, ou seja, a mídia estava contra ele, entendeu? Por quê? Ele não é a favor do homossexualismo, ele não é a favor da pedofilia, ele não é a favor a casamento gay, entendeu? Não é a favor. Ele disse mesmo, defender o autêntico matrimônio não é atacar gays. Muito, muito bom. Isso foi em que dia? Faz tempo, em 2013. Tá no, eu vou dizer aqui a fonte, ACI Digital. Entendeu? Ele é arcebispo de Nova York, presidente da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos. Grande, grande defensor do matrimônio, entendeu? Até porque, se ele está defendendo o matrimônio, ele está defendendo as pessoas que vivem o matrimônio verdadeiramente.
e não quem quer viver matrimônio, que é uma aberração, entendeu? Digo mesmo assim. Então, ele também, infelizmente, até os próprios sobreviventes de abusos em Nova York, né, vaiaram ele, o Timothy Dolan, diante que o cardeal insistentemente negou apoio a uma proposta que permitiria julgar todos os casos de, principalmente o prescrito, né, de pederastia. Pederastia é uma prática entre um homem e um rapaz mais jovem, pra quem não sabe. E o Papa, incrível, o Papa Francisco pediu perdão pelos padres que são contra a pederastia. Entendeu? Entendeu agora a questão do que está ocorrendo? Então, assim, valores invertidíssimos. Isso, se você quiser procurar, está na internet. Tá tudo na internet. Infelizmente. Ele falou aqui, tem uma matéria aqui, ele falando aqui mais coisas. Ele é contra o aborto também, tá? Ele denuncia bastante. Os anúncios extremos da CFC, que é uma organização, tá? Promove o aborto. É uma organização que promove o aborto. Ou seja, eles apoiam o aborto. Como se fosse um bem social. Isso aqui é o cardeal falando. Os anúncios extremos da CFC promovem o aborto como se fosse um bem social. Mas o aborto assassina aos mais indefesos, entre nós, fere as mulheres e destroça o coração das famílias. Cardeal Dolan recordou que a maioria dos cidadãos norte-americanos se opõe ao financiamento público do aborto e advertiu sobre a falsidade de uma suposta necessidade de eleger entre os direitos da mãe e da criança por nascer. Aí o cardeal disse mais: os católicos e todas as pessoas de boa vontade estão chamados a amar os dois. Eu gosto muito. Então, para mim, tem esses dois cardeais que deveriam ser totalmente respeitados mais pela Igreja Católica e olhado e até, assim, eleito como Papa, entendeu? Até, principalmente o Timothy Dolan. Gosto muito dele, acompanho, então eu não perco nada. Eu sou muito informada, então eu olho sempre sobre esses assuntos, sabe? É da minha religião, então, porque algum herege veio falar, e eu não fico calada não, tá certo? Eu sou muito bem informada do que eu acredito. Eu não sou qualquer pessoa, não. E Cardeal Burke é um bispo, cardeal e patrono da Ordem Soberana e Militar de Malta, estadunidense, perdão. Né? Inclusive, o queridíssimo Papa Francisco, de muitos católicos, decidiu expulsar o cardeal americano Burke, que é abertamente crítico da sua gestão, da sua residência no Vaticano, e cortar seu salário. Como é bonzinho o Papa Francisco. Houve acusações do cardeal Burke, tá? Houve. Peraí. O Burke, ele é ultraconservador, hostil ao Papa. E ele não fez muito para refutar sua reputação. Isso aqui é uma matéria que eu tô lendo e vou ler para vocês. Ele não tem mais funções, mas continua sendo um personagem complicado. No início de outubro, numa conferência intitulada A Babel Sinodal, aberta nas vésperas do sínodo, atacou os erros filosóficos, canônicos e teológicos que, na sua opinião, estavam a ser cometidos, isso depois do Papa ter respondido às dúvidas, entre aspas, dos cardeais. Além disso, Burke tinha invocado o apoio de muitos cardeais que não tinham aderido à iniciativa, assinando para uma coligação antipapal mais ampla do que a liderada por ele. Ou seja, olha como é difícil. Se até um cardeal que foi contra o Papa Francisco ocorreu tudo isso, imagina várias pessoas querer
agir com imediatismo, bruscamente, entendeu? Não age dessa forma. Esse aqui é um site Instituto Humanitas Unicinos, que abriu aqui e mostra também notícias, né? Eu leio sobre tudo. E você acha que o Papa Francisco ficou caladinho? Ele também falou, apontando o Cariel Burke como líder daquela corrente aqui nos Estados Unidos, e não só há anos, ele dirige críticas consideradas excessivas, até mesmo pelos adversários do Papa. Um cardeal americano é um dos ciclos que expressaram as famosas dúvidas sobre o sínodo que acaba de terminar e sobre o anterior sobre a Amazônia. Desnecessariamente existe esse sínodo, que no passado acusou Francisco de causar um cisma na Igreja Católica. E está corretíssimo, Cardeal Burke, entendeu? E que, embora negue ser inimigo do Papa, acusa-o de escolhas contrárias à doutrina oficial. Corretíssimo. Eu não sou inimiga do Papa, mas eu também tenho essa visão de que ele tem escolhas contrárias à nossa fé. Há quem relacione essa mudança de postura de Francisco em comparação com a atitude muito paciente que teve no passado a chegada à congregação para a doutrina da fé do seu conselheiro e amigo Vítor Manuel Fernandes, um argentino nomeado cardeal no último consistório. E que é Vítor Manuel Fernandes. Bora ver quem é esse bondoso, que queridíssimo de muitos e que o Papa Francisco sempre ouve, né? Sempre ouve. É simples, só ver o que ele defende, né? Defende. Olha como ele é bondoso, que é o bem da Igreja Católica. Olha o que ele defende e as suas obras e posicionamentos. Livro sobre beijo, né? Ele tem um livro sobre paixão mística, benção de casais homossexuais, violações da dignidade humana. Só coisa linda, né? Só coisa linda. Esse teólogo argentino cardeal é o quem acompanha o Papa. Infelizmente, que é um progressista. Esse Vítor Manuel Fernandes é um progressista. Não é um cara conservador, não é uma pessoa que defenda as coisas boas, a vida, né? A dignidade de uma pessoa. Então, Cardeal Burke está totalmente certíssimo também em sua defesa. Por isso que vários estão contra o Papa. E esses dois é um deles. Cardeal Burke, vamos ver, olha a diferença do... como é? A diferença para esse outro cardeal. Vocês vão ver, tá certo? Não estou falando aqui para não ter erros. Se eu falar, eu pensar, é assim, isso aqui. Burke defende hermenêutica de continuidade, que propõe interpretar o concílio do Vaticano II de acordo com a doutrina dos papas anteriores, certo? Ele defende uma linha mais tradicionalista na Igreja Católica. E ele é crítico dos planos do Papa, de reformar a Igreja, e tudo isso que eu também sou contra, entendeu? Ele se opõe às tentativas de relaxar as atitudes da Igreja em relação a pessoas com atração pelo mesmo sexo e a católicos divorciados. Burke discordou da promoção das vacinas contra a Covid pelo Papa. Se Burke está contra o Papa, está corretíssimo. Ele se opõe à demissão do chefe dos Cavaleiros de Malta, depois do ramo de caridade da ordem ter sido descoberto, distribuindo preservativos em Myanmar. Entendeu? Burke é parte de um grupo de conservadores americanos que se opõem aos planos do Papa Francisco. O Papa rebaixou o cardeal na hierarquia eclesiástica e transferiu para posições com menos influência. Em dezembro de 2023, o Papa Francisco decidiu expulsar Burke. Por quê? Por que será, né? Porque foi contra as ideias desse Papa Francisco, entendeu? Esse Papa totalmente contra a Igreja Católica. Mas eu rezo por ele e eu não nego que existe um Papa. Mas é um Papa que está totalmente contrário à doutrina católica e à Santa Igreja Católica, entendeu? Essa é a minha posição. Como outra, eu tenho essa visão, sim, e eu ouço muito os sedevacantistas. Os sedevacantistas equivocados, sim, entendeu? Mas há outros que têm uma visão que a gente tem que ouvir, entendeu? Você que é católico, não fique só nessa de que só tem que rezar, não. Algo tem que acontecer, entendeu? Eu não desejo nada, pelo amor de Deus, pode acontecer comigo. Mas a gente tem que esperar em Deus, confiar, rezar, principalmente, não deixar de rezar, mas agir, principalmente. Temos que agir de alguma forma. E a única maneira de agir é tendo alguma prova contra esse Papa, entendeu? Porque há um Papa, eu não nego o Papa ali, mas eu acredito que tenha que ter alguma prova, que eles vejam que a infabilidade papal, para esse Papa, está muito longe, muito longe.